Minha saudação especial a você que nos acompanha no episódio número 142 do NinjaCast. Contabilidade correta, João Gabriel? Correto, Ninja. Qual o Tá número? certinho. 142. Número 142 em oferecimento do Delta Café, Isso. da 083 Burger, da pizzaria Pimenta Nativa, da deliciosa Cachaça Serra de Areia, da Maison Burger Café. Também trabalhamos em nome da 4Rs Construtora, Patronos Marcas e Registros e também da onde? Rara coxinha, A Ninja. última, a deliciosa, A maravilhosa. Rara Coxinha. Essa, eita coxinha gostosa. É a coxinha, uma explosão de sabor. Isso A mesmo. gente vai trazer novidades daqui a pouco sobre a Rara Coxinha. E é? É, Pô, eu não tô sabendo dessa novidade, não. tem novidades. Tem novidades Ninja sobre a tá Rara por Coxinha, a dentro gente de vai trazer tudo. daqui a pouquinho. É. A meu fome. Glaubinho, o nosso... Só tá faltando o nosso retorno aqui. Mas tá excelente a nossa imagem de Tava sem retorno retorno aqui. hoje. Ninja. Não, mas não é retorno no áudio, não. Só É retorno. ali mesmo, tá sem Ah, retorno. entendi, É, desculpa. sem retorno. Porque essa combinação técnica foi antes do episódio. Eu acho que eu estava Exato. nos camarins. Você tem que estar no banheiro, né, Ninja? Estava nos Como camarins me sempre. preparando para o episódio. Eu não vou botar. Muito obrigado, Boa. Glaubinho. Nosso querido convidado, Odon Bezerra. Tudo bem, Odon? Odon, vereador de João Pessoa, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da Seccional Paraíba. Isso. Também, além de ser advogado, um apreciador do direito do consumidor e um apreciador da mídia paraibana. Boa noite, João. Noite. Boa noite, Ninja. Um prazer imenso estar aqui com vocês e bater um papo. Bater um papo sobre política, sobre amenidades, falar sobre a Paraíba, João Pessoa e se der uma palhinha também no direito do consumidor. Bom Boa. demais. Odon Bezerra, eu acho que dos vereadores de João Pessoa, é o cara que mais tem amizade com a imprensa e que já teve do outro lado de cá. Já pegou muito essa parte do microfone, né? Ninja? Foi, trabalhou muito Trabalhou na ao mídia. vivo. Ó, vamos Se vira começar. nos 30. Tu começasse há quanto tempo andando na imprensa? Alguns dias. Eu estava contando aqui em off a minha ida à radiofonia da Paraíba. Quando assumi o Procon em 1994, salvo engano, eu era um curioso, não tinha noção o que era direito do consumidor. E eu, jovem, chegando ali, eu pensava que ia ter um carro à minha disposição, uma secretária, onde eu apertasse a campainha, ela viesse com um cafezinho. E eu cheguei, tinha um prédio velho, com móveis do DATM. Acho que os móveis era do julgamento de Tiradentes. A bancada toda rasgada, 150 reclamações por ano, um telefone fora do gancho, uma máquina de escrever caindo nas teclas. Foi essa minha estada no Procon do estado da Paraíba quando cheguei. E eu acreditei e investi muito em mim, porque eu tive a curiosidade de conhecer o Código de Defesa do Consumidor, comecei a estudar, efetivamente, participar de eventos nacionais, buscar sempre me qualificar. E certa vez, pouca gente sabe disso, e eu vou revelar aqui em primeira mão, eu cheguei em Brasília, acho que era 3 anos do código, e estava lá os autores do anteprojeto, Ada Pellegrini, Kazuo Watanabe, Herman Benjamin, presidente do STJ hoje, e eu sentei lá atrás, eu digo, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Só fera. Com menos de 6 meses eu estava sentado lá na frente com eles, fazendo palestra pelo Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer todo o país, todo, de norte a sul, de leste a oeste, falando sobre direito do consumidor. Eu tive a oportunidade de ser guindado ao presidente do Fórum de Procons, não por eleição, mas por aclamação, com a única exceção São Paulo, mas o resto do Brasil todo ele me ortogou o título lá de Fórum de Procons. É tanto que eu representei o Brasil no México, na Argentina, no Paraguai, falando sobre direito do consumidor. Nunca trazia isso para Paraíba, né? Ficava para lá, mas todos os acontecimentos de 96 até
quando eu saí em 2007, quando fui candidato a desembargador, era chamado Congresso Nacional para opinar sobre algumas modificações que queriam fazer sobre o Código de Defesa do Consumidor. Aqui na Paraíba, eu elaborei, fui o elaborador da lei do Código do PROCON municipal, depois fui ser o primeiro coordenador, PROCON de Cabedelo, PROCON de Bahia, PROCON de Campina Grande, PROCON de Patos, PROCON de Souza, PROCON de Cajazeiras. Então, todos esses aí tinham um dedinho assim para a gente falar e brigar sobre o direito do consumidor. Então, eu fiquei 16 anos à frente do PROCON municipal, PROCON estadual, e para mim foi uma escola muito boa. Me deu um emprego de professor de direito do consumidor e eu saí pensando que enricar sendo professor. Eu ensinava em 4 universidades e 2 cursos de pós-graduação. Depois descobri que como professor você só tem o voto, o salário gratidão e o salário satisfação, né? Mas É um sacerdócio. É um sacerdócio. Eu adoro estar em sala de aula, mesmo em campanha. Amanhã à noite eu estou em sala de aula e quarta-feira de manhã. Não deixei a minha sala de aula porque eu faço isso como sacerdócio. Então, esse é um pouco da minha vida, assim, no direito do consumidor e alguns problemas, melhor, algumas vírgulas da minha vida, elas são interessantíssimas. Eu fui convidado por um grupo de advogados para ser candidato à presidência da ordem. E foram me pegar na sala de aula, me levaram para um restaurante e eu resisti até às 2 horas da manhã. Quando foi às 8, eu estava em Campina Grande, já fazendo chapa. Eita! E ganhei a eleição por 26 votos. Aí a outra eleição pareceu fácil, eu ganhei por 600 votos. Então, são coisas na minha vida assim que me são caras. Presidente da ordem, cara, você não imagina a responsabilidade sobre os ombros. Uma palavra de um presidente de ordem tem um peso significativo. Então você tem que medir as palavras, você tem uma responsabilidade com uma classe, e você sempre administrar uma classe a classe desiguais não é fácil, né? Então, mas foi um prazer na minha vida, assim como foi o PROCON, e assim como o sacerdócio de ser professor, que eu não esqueço nunca. Ô, Adão, só para entender um pouquinho esse contexto de como você foi inserido aí nessa escolha para representar o PROCON lá em 94, você falou, não é isso? Não, depois, acho que foi em 98, por aí, já estava com um dedo. E qual o contexto disso? Você já figurava nesse tema aqui na cidade já? Como é que você foi Já, parado nesse tema? Veja bem, Nessa temática, né? tem uma coisa chamada Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é dirigido, coordenado pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, e antigamente era o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, hoje Secretaria Nacional. E aí nós temos reuniões sistemáticas e levávamos, por exemplo, discussões do que acontecia na Paraíba, que acontecia na Bahia, que acontecia em São Paulo, e nós discutíamos, e as diretrizes. Vou dar outro exemplo. Elenco de cláusulas abusivas. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, ele fala de cláusulas abusivas. E, como a gente fala no direito, não é números clausus, ou seja, é uma norma aberta e que pode, ao caso concreto, se transformar numa cláusula abusiva. Vou te dar um exemplo de uma. Antigamente, os planos de saúde, eles limitavam o tempo de internação numa UTI. Então, dizia que era 5 dias. Após o 5º dia, estava o auditor na porta, dizendo para a família, ó, tem que tirar. E aí, o direito inalienável é a vida. Então, nós inserimos aquilo como uma cláusula abusiva, né? Então, é tanto que depois de tudo, de uma briga astronômica mesmo lá em Brasília, accederam e abriram, porque era uma realidade. A jurisprudência começou a ser fixada, mas começou conosco lá em Brasília brigando. Eu e os colegas do MP e os colegas de PROCON de Brasil. Ora, logicamente, quando você tem essas discussões,
há aqueles que mais se destacam, né? E em São Paulo, eu me lembro bem, o doutor Arquimedes, meu colega da Bahia, de uma experiência larga, deputado estadual, deputado vereador de Salvador, de uma verba, de um verbo fácil, ele chegou para mim e disse: olha, doutor Arquimedes, o senhor está saindo e vamos fazer a eleição do presidente do Fórum amanhã. Ele disse: não, filho, meu filho, amanhã está tudo resolvido. Como assim? E a chapa? Não, a gente já conversou e eu não dei opinião. Não se preocupe não, amanhã a gente está com isso pronto. E aí descemos do hotel, descemos dos quartos, tomamos café, fomos para o auditório, né? E ele foi lá e disse: olha, por aclamação é você, ó, Dom presidente do Fórum. Eu fiquei assim, estático, sem saber o que fazer. Por quê? Porque é também uma responsabilidade muito grande, né? Uma ebulição muito grande pelo Brasil, como a questão estava se criando a Anvisa, e havia planos novos e planos antigos. Como aderir a isso? O STF se manifestando e dizendo que não poderia retroagir o ato porque era um ato jurídico perfeito, e nós da defesa do consumidor, não vai retroagir, mas o contrato de plano de saúde é um contrato de trato sucessivo. Aí começou a briga, meu amigo, foi espetacular, e eu fiz alguma coisa assim em termos de Brasil, discussões. Tem um fato interessantíssimo: o início do Mercosul. Nós estávamos num congresso em Minas Gerais, em Ouro Preto. A professora Cláudia Lima Marques diz: olha, o Brasil acaba de assinar um tratado para o Mercosul, e produtos do Paraguai sem a qualidade que é exigida pelo Código de Defesa do Consumidor vai entrar no Brasil. Meu amigo, acabou o congresso. Fomos todos para Brasília, exigimos a retirada da assinatura do Brasil. Você sabe qual foi a consequência? A Argentina fazer um Código de Defesa do Consumidor, o Paraguai, o Peru e outros países da América do Sul trabalharem a defesa do consumidor como modelo, como paradigma, o Código de Defesa do Consumidor. Pô, isso é história, cara. Briga muita que nós fizemos a nível de Brasil, que para mim foi algo assim de experiência quilométrica mesmo na minha vida. Eu faria tudo de novo. É alguma loucura que eu fiz aqui em João Pessoa. É loucura. Esse aqui, por falar em loucura, eu me lembro que eu conheci o Odon na época da TV Miramar, extinta TV Miramar, no programa Seus Direitos. Era legal. Rapaz, era briga ali moída, não era? A maior confusão era eletrodoméstico, era a maior Tinha tudo, cara, tinha tudo. Era a revolução do eletrodoméstico. Tinha eletrodoméstico, tinha plano de saúde. O que você imagina? Tinha briga até de Maria de mulher. Tinha também, né? Eu tinha Aí você dava conselho ou você resolvia feito o Celso Russomano, que vem logo e tal? Não. Olha, aquele que Celso Russomano faz eu não faria nunca. Primeiro porque o código não é aquilo. Código, se você estudar a parte filosófica do código, artigo 4º, que fala sobre os princípios do código, você vai ver, e princípios e objetivos. Um dos objetivos é a harmonização entre o consumidor e o fornecedor. Eu não posso tratar o fornecedor como um marginal, como um qualquer. Criminoso. Sei lá. Eu tenho que respeitá-lo. Por quê? Porque ele gera renda, ele gera riqueza. Agora, o mau fornecedor, sim. Esse aí nós iríamos punir. Mas tratar daquela forma, como você chegar numa loja, tá lá um tênis bem caro, e o preço aqui embaixo. Não, mas o que? Eu não faço isso nunca, nem faria nunca na minha vida. Isso se chama enriquecimento ilícito, isso se chama abuso do poder. E eu não faria isso jamais. Pegar o produto e dizer assim: aqui, passou a vencimento, a validade, tá estragado, com você tá vendendo. Uma câmera na cara da pessoa. Peraí, meu irmão, eu nunca fiz isso na minha dentro do vida. comércio do cara. Ele fez carreira com Eu essa sempre espetacularização, tive o maior respeito aos fornecedores. Sempre tive. Jamais nenhum fornecedor vai dizer que eu o tratei diferente. Então, sempre com forma de consultoria e tal, entendia o caso, dava os caminhos e tal. Principalmente o pequeno. Por quê? Porque o pequeno, ele nem advogado tinha. E eu orientava ele como fazer dentro do código. Porque, às vezes, ele fazia aquilo por ignorância, né? Então, o código ele inaugura um tempo assim muito especial, porque ele sai da era da punição para a era da educação.
né? Então eu tinha a obrigação de educar para depois punir. Qual foi o caso mais difícil no programação de direito? Conta pra gente. Conta. Não falo nem Eu dos vou- meus direitos, do PROCON, No pro- cartel da dos sua vida. Cartel, Ah, Cartel do quê? cartel dos ó, combustíveis. foi aquela operação 274. 274. Meu amigo, aquela noite eu não dormi. Foi mesmo. Não dormi. Olha, as pessoas falam assim, mas não é fácil. Você saber que vai acontecer o fato, ter pessoas que é do seu ciclo de amizade, ou que são do seu ciclo de amizade, e você não poder dizer nada. E eu fiquei a noite inteira da minha cama para a janela do meu quarto. Não preguei os olhos, né? Então, Ansiedade. pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe que quando eu fiz o primeiro boicote do Brasil ao preço dos combustíveis aqui em João Pessoa, eu fui processado por alguns autores no sindicato, dizendo que eu não tinha aquela competência para fazer aquilo. E eu tinha até um dia desse a sentença em casa. Por quê? Como foi feito o boicote? Eu dizia, não abasteça na bandeira tal. Ou então abasteça em qualquer bandeira, menos em tal bandeira. O primeiro boicote foi o seguinte. Eu peguei o nome de todas as distribuidoras, escrevi na frente das câmeras de televisão, joguei o papel em cima da mesa, peguei uma repórter da TV Cabo Branco e pedi ela para tirar. Aí ela tirou e disse, pronto, eu vou recomendar ao povo de João Pessoa que a partir de hoje só abasteça nessa bandeira. Bandeira Quer Shell. dizer que você estava trabalhando a favor de um. Aí foi dizer que eu tinha trabalhado a favor da empresa. Mas a população não acreditou nisso, porque eu fiz a coisa de forma bem transparente. E aí, em 2 semanas, eu baixei o preço do combustível. Aí, a ação contra mim, porque eu não podia fazer aquilo, porque eu era um órgão estadual, e a sentença do juiz foi interessante, dizendo que aquele tipo de ação ele era única e exclusivamente de países de primeiro mundo, porque eu trabalhava a consciência das pessoas. Eu não trabalhava o impedimento de quem quer que seja abastecer. Apenas eu recomendava. Eu não fazia piquete em Sim, qualquer não- posto, Você não impedia, né? mas eu paguei do meu bolso os panfletos. E aí todo mundo passava pelo PROCON e ia para os sinais aqui de João Pessoa, distribuía o panfleto. Aí disse, o não é candidato a prefeito de João Pessoa. Não fui, porque eu acho que era um oportunismo, né? Você chegou a receber alguma ameaça? Não. Outro fato interessante, jamais recebi sequer uma ameaça. Agora, eu tinha minhas precauções. Eu tinha uma recomendação de não ir para casa pelo mesmo caminho. Eu fazia uma volta no quarteirão antes de entrar em casa. Meus filhos no colégio, só quem pegava era eu ou minha mulher, ou o rapaz da van. Não tinha outra forma. Eu andava também. Por quê? Porque mataram um promotor de justiça em Minas Gerais, né? Então havia aquela comoção, mas nunca recebi uma ligação me ameaçando, porque eu tinha diálogo com as pessoas. Eu dizia, você está errado. Você está com um preço que pode baixar para o consumidor. Aquela operação gerou frutos? Gerou, cara. Gerou. E como gerou? Porque nós baixamos de 274 para 209. Putz, 60 centavos. E naquela época, né? É. Mas foi uma luta muito grande. E digo a você que não foi fácil, porque por trás havia muitos poderosos. E na realidade de hoje, você acha que cabia? Ainda cabe essa... Olha, tipo de entendimento? eu acho que não, sabe? Não. Não, eu vou te explicar por quê. Olha, quando você vai abastecer, vamos lá, hoje está 6,14, quase que em geral. E se você for abastecer, for 6,14 e no outro posto 6,13, você vai para onde? 6,13. Então há uma concorrência muito grande. E ali eu tinha que distinguir dois tipos de crime. Ó, primeiro, cartel. O que é um cartel? É uma combinação de preços visando dominar aquele mercado e não dar o direito de preferir, o direito de escolha às pessoas. Então viola o Código de Defesa do Consumidor, a ordem econômica, viola uma série de leis. E aí nós tínhamos também o dumping. Olha, era o seguinte,
Vamos dizer que um posto chegasse aqui e dissesse, olha, você aumenta o seu preço. O cara diz, não, eu posso vender, porque esse posto grande aqui, ele não tem a mesma despesa que um posto pequeno. Porque ele tem mais funcionários, tem isso, e porque o preço é igual. Né? Então, a grande Naturalmente pergunta... precisa ter diferença, né? Precisa ter diferença, lei de oferta, da procura também. Aí, nós vimos aqui em João Pessoa, alguns, naquela época, não hoje, mas diziam, você vai aumentar seu preço. Se você Os não... grandes falavam para os pequenos. Se você não aumentar o preço, a gente vai lhe quebrar. E o que é que faziam? Pegavam esse posto aqui, esse outro posto, baixava o preço uma semana outra, e aqui ficava no meio. Qual o pior crime? O cartel é esse. Ambos. Aos olhos do consumidor, é algo extremamente benéfico, porque o preço está baixo. Não é? Mas a dominação do mercado é que é o perigoso. Então, explicar isso para o cidadão leigo era muito difícil. Muito difícil. Não é? Então, não era fácil. A vida de dirigente de órgão de defesa do consumidor, todo mundo, o PROCON não faz nada, o PROCON não faz isso. E eu digo, meu Deus do céu, eu já passei por isso. Multa, tem isso. Eu apliquei multas aqui. Apliquei multas violentas mesmo contra as distribuidoras. Grande, porque eu fui lá, vi que havia um aumento abusivo, injustificado, né? Então eu apliquei a maior multa que poderia aplicar dentro do Código de Defesa do Consumidor. Qual o valor? Na época era 200 milhões, alguma coisa. Eles recorriam ou chegavam a pagar? Como é que era? Recorriam, mas aquilo se transforma num título executivo. O PROCON hoje ele pode escrever na dívida ativa e cobrar, fazer uma execução. É bem legal, o sistema é bem legal, sou apaixonado por isso. Interessante. Dá pra perceber. E falando em protesto, me lembro que na época, na imprensa, teve um protesto também no posto de gasolina, que era aquela questão da moeda, na mesma moeda. O cara só recebia em moeda, meu amigo. Foi. Aquilo fazia aí todo mundo abastecer com R$1. Ei, era trator. Aí o povo ficava doido, não tinha troco. Era uma maneira... Bota R$1 de gasolina. Era uma maneira de protestar mesmo. E isso surtiu efeito. Surtiu efeito também. Surtiu efeito. O papel da mídia era muito interessante. Tem cada história, meu amigo. A gente passava o resto da noite aqui contando. Eu vou botar isso num livro de minha memória. Conta a história do consórcio. Teve uma história do legal. consórcio dos bastidores. É legal. Eu contei aqui em off. Quando meus meninos pequenos, aí eu ia pra praia, aí teve o meu menino, mas pai, não ando mais com você não. Por quê, meu filho? O senhor para em tudo canto, o povo vai te perguntar as coisas, e eu nunca mesmo, eu me importei. Eu achava arretado. Não tem jeito nenhum, meu amigo. E o canto mais inusitado que eu estava dizendo, que eu dei uma informação, foi na fila da comunhão. Eu estava assistindo missa. Estava assistindo missa, o cara colou do meu lado, eu era um dos últimos lá, e tinha muita gente, e o cara foi até o pé do padre, quando eu recebi a hóstia, eu dando a informação a ele sobre telefonia. Né? Mas um dos casos mais inusitados, e assim, engraçado, foi um consórcio. A mulher chegou no PROCON, fez a reclamação, porque ela tinha quitado o consórcio e não entregaram o bem. Aí eu mandei chamar a empresa, o cara disse, mas doutor, aqui é um consórcio de caixão de defunto, como é que eu vou entregar? Deixa ela morrer primeiro. Aí ela disse, mas eu quero. Aí levou para casa. Ele mandou deixar na casa dela guardadinho para não dar trabalho a ninguém. Nessas histórias eu brinco. A mulher era um pouquinho ansiosa. Eu brinco muito com a minha mãe. Eu digo, dizem que quando a pessoa guarda o caixão, demora para morrer. Eu disse, mas se a senhora ficar com essa resenha aí, eu vou levar um caixão. Eu fico brincando, né? Porque claro, esses causos são interessantes. E outro ponto interessante que na sua convivência, você teve muitos amigos também na própria imprensa, mas eu queria que você falasse quem foi o primeiro que lhe deu a oportunidade. Luiz Otávio. Foi? Luiz Otávio Amorim. Luiz Otávio, um aprendiz ainda no direito do consumidor, e ainda sou. Fui dar uma entrevista nele, as pernas tremendo, a mão suando. O cara era um ícone. É um mito do sistema correto de comunicação. Né? Aí, quando acabei o programa, dei as informações, ele olhou para mim assim e disse, bicho, tu é bom. Tu vai ter, a partir de hoje, 15 minutos do meu programa toda quarta-feira. E eu passei, toda quarta-feira, a dar explicações. Aí teve um dia, essa foi arretada. Ele chegou e disse, não tem ninguém hoje para entrevistar. 2 horas de programa com você. Aí lá vai a gente, 2 horas de programa.
foi só sobre direito do consumidor. Era uma coisa assim fabulosa. E era um mito, né? A voz dele era Era inconfundível, né? confundível. Tem aquele hino nacional no começo, Era. né? Vanguarda, né? É, A Paraíba fazia- parava para ouvir, né? Não, parava porque quem amava e quem o odiava tinha que ouvir. Mas tem que ouvir para estar prestando atenção no que está acontecendo. Tudo por tudo, os detalhes, cada detalhe assim, o que ia acontecer na política passava por ele. E conte também em relação aos bastidores, os ícones que trabalhavam lá também, né? Ah, Coquinho da Paraíba, né? Bill Batista, Bill, Vinícius Henrique também. Vinícius Henrique, trabalhava o com ele. padre, o padre, meu Deus, quem foi mais? Tinha Helder, não, Helder não. Sempre tinha um repórter de câmara e sempre tinha um de assembleia. Bill Batista tinha um Luceno. Tinha um Sena, Né? sempre Então tinha eram dois as pessoas setoristas. que a gente ficava lá batendo papo. Foi assim, era interessantíssimo, cara. Eu acho que foi um momento ímpar da radiofonia para a Paraíba. Foi um divisor de águas, porque ele inaugura um programa de meio-dia, não tinha em emissora nenhuma, em AFM, né? E ele dominava por completo a audiência. E não tinha essa história hoje, não. Hoje você chega, aí tem um pessoal que tem toda Um aparato. tem uma Produtores, produção, técnicos. isso, aquilo, outro, dizer como você fala. Não. Ali a maior parte era no improviso, cara. Tudo na cabeça dele, Não, né? tudo. As perguntas saíam naturais, E ele assim, era sem ferido, qualquer... ele era ferido também. Não, ele não tinha Ele era medo, não. incisivo. Não, ele chegava, o cara, quando ia ser entrevistado por ele, podia ser um bambambam, mas sabia que ele ia ser forte. incisivo. Ia perguntar. Então, era um mito mesmo, né? Ali, confesso a você, eu acho que esse tipo de programa foi antes e depois de Luiz Otávio. Não tem... Ele foi o divisor de águas mesmo. Aí você teve essa experiência na Correio, depois foi para Arapuã, Passei pela TV Cabo Branco também. Cabo Branco. Ao meio-dia, né? Eu ia para lá ao vivo e tinha um carro de frequência modulada que ia para um shopping, que ia para o centro da cidade e as pessoas faziam pergunta ao vivo, né? Em todo lugar tem gente com problema, com dúvida sobre meu isso. amigo, agora imagina só você chegar e naquele apagão, né? A mulher fazer uma pergunta da seguinte forma: Doutor Adão, eu tenho uma sorveteria e estão me impondo uma certa quantidade de quilowatts. A minha sorveteria consome mais. Eu posso me utilizar do Código de Defesa do Consumidor, mesmo sendo destinatário final? Naquela época havia uma discussão de doutrinária fora do comum, o que era um fornecedor para ser na questão da vulnerabilidade. Só depois é que o STJ, através da doutora Nancy Andrighi, sedimentou isso. Mas, meu amigo, para explicar isso em 30 segundos, imagina a dificuldade. Se vira no Existia alguma combinação, Não. algum planejamento prévio do que vai ser? Não. Era Aqui improviso mesmo. era o repente mesmo. Você ia para lá, não sabia que Quem tipo sabe de faz ao pergunta. vivo. Quem sabe faz ao vivo. O carro ia para lá, a repórter fazia a pergunta na hora, e eu não sabia se era direito de família, direito de trabalho, se era direito do consumidor. Eu tinha que saber um pouco de tudo. Eu digo, só não vamos para tributário, que eu não gosto da matéria. Mas, meu amigo, olha, era rolo, mas a gente desenrolava. E era gostoso, porque eu tinha que estar lendo sistematicamente, eu tinha que me atualizar, eu tinha que saber como é que estava Era a uma jurisprudência. enciclopédia ali mesmo. Era Era um legal. verdadeiro Mad Men. É uma aula. Não, era legal demais, era legal. Aí depois eu fui fazer o programa Seus Direitos, né? E quem era meu Gilson Ricardo. eu e Gilson, né? Gilson bem lembrei de grandão Gilson, e eu baixinho. Lembrei. Aí ele tinha que ficar lá atrás e eu na frente, né? Pra gente fazer mais ou menos. Aí explicar o que é garantia legal e garantia contratual. O Gilson, não quer isso. Aí eu explicava. Bicho é arretado. Eu E Gilson é uma vibrava. figura muito boa, muito Me humilde. ensinou, cara. Ele ainda porque- está na Câmara, né? Está na Câmara de Eu João acho que Pessoa, tá por lá. mas Deve nunca estar na vi Rádio Gilson. Câmara. É Aí uma ele- figura. a gente chegava às perguntas, a gente programava, o programa era gravado toda sexta-feira. Eu gravava os 5 programas
na sexta. O meu diretor era Hino. Antônio Hino. Antônio Hino, quando chegava Uma lenda. nervoso, aí eu sempre contava uma piada Uma pra lenda. gente descontrair. Uma lenda. Era legal demais. Ô, vida boa, meu. Mas Só as não ganhei dinheiro. Aí saí. Mas ganhou um amigo, ganhou muito amigo. Tá na- Muitos. Eu fui ser candidato a desembargador. Né? Foi antes de ser Você saiu para ser candidato primeiro a desembargador? Foi a primeira saída do PROCON foi para isso? Foi. Saí do PROCON e saí da TV para ser candidato a desembargador. Conta esses bastidores. Tem um bocado. Mas Pode tem. contar. Inclusive, a gente está passando por um processo agora Exato. de novo. Foi a primeira vez que o voto ia ser direto. E foram 33 candidatos. Eu fui o 33º. Me inscrevi. Fui o último. E todo mundo, ninguém acreditava que eu pudesse ter votos. E o que eu fiz? Eu peguei a listagem dos meus ex-alunos, que eram inscritos na ordem, peguei meu telefone e ligava para um a um. Agora eu passava o dia todinho no telefone. Todinho. Eu poderia não ser o primeiro de todos, ou de muitos, né? Mas eu era o segundo de todos. Por ali, na boa. E aí eu disparei. Botei 200 e tantos votos na frente do segundo colocado. Aí disseram, não passa no tribunal. No tribunal passei. Foi pra Trips. Foi para Trips, fui eu, Joás e Caios. E aí, a escolha do governador, Quem era o governador da época? Cássio Cunha Lima. Cássio. Ele escolheu Joás, segundo, pela classe. Bem, eu disse sempre que a gente só pede o que tem. Eu não pedi nada, amigo, velho. No outro dia eu estava lá no meu escritório fazendo minhas petições. No outro dia não, no mesmo dia à tarde já estava lá no escritório atendendo meus clientes e fazendo minhas petições e continuei minha vida, normalmente, né? Foi quando fui candidato a deputado federal. Eu tive 23 mil votos aqui na Paraíba. Liso que não tinha um conto de réis nem para gasolina. É verdade? É verdade. É verdade que me mandaram uma ajuda de... Foi disso que essa campanha para deputado federal é campanha cara da bexiga para ser feita. Meu amigo... Como é que você fez sem dinheiro? Eu fiz sem um conto de réis. Porque um amigo me disse, Saldanha, eu vou te dar uma ajuda. Aí me deu 5 horas de combustível e mandei votar 4. Eu não tinha carro para rodar. Eu fui o terceiro mais votado aqui de uma pessoa. Muito voto. Luiz Couto, Pedro Cunha Lima, Luiz Couto e eu. E aí é bom falar quem foram meus alunos. Vamos lá. Pedro Cunha Lima, deputados federais. Pedro Cunha Lima, Gervásio Maia, Ranieri Paulino, Gabi Gilberto, Eita. deputados estaduais. Camila Toscano, Bolso Carneiro, Valber Vigolino, meus colegas vereadores, Milanês, Carlão Pelo Bem, Tiago Lucena. Mas desses aí, quem é que dá mais trabalho como aluno? Rapaz, eu não tá querendo saber demais. Cabo Gilberto, era um aluno comportado. Bom aluno. Bom aluno, Cabo Gilberto? Bom aluno, não faltava, era um cara sempre que perguntava, um cara bem legal. E era ele, sabe quem sentava os dois juntos? A panelinha? Não, os dois juntos ali, Patatina, sentavam bem Patatina, juntinho. Ele deu os dedos de Queiroga. Um pilando do E outro. hoje estão lá de São Paulo. Ideologicamente, Mas era politicamente. engraçado, os dois ficavam juntos e era naquela época de campanha de Ricardo Coutinho, ele contra Ricardo sistematicamente, e eu já apoiando. Aí mas era legal, bem legal. E eu tenho hoje cerca de 10 mil ex-alunos. Eita, gente com força. Gente para danado. Colecionou muita vida, não joga? É gente com força. Colecionou. E a gente vê que na política, nesse exercício do magistério, né? A faculdade, a instituição ainda não é uma tradição, né? Naquela época o curso de Direito era vanguarda, né? O Era, pessoal, né? eu vou lhe falar uma coisa. Eu fui criticado muito como presidente da ordem, porque eu fui contra a proliferação dos cursos de direito. Me acusaram de reserva de mercado, e eu dizia sistematicamente, não, eu estou defendendo o estudo do direito no Brasil. Eu fui conselheiro federal da ordem também, e como presidente, nós tínhamos assento no Conselho Federal, tínhamos voz. E quantas vezes eu pedia textualmente e reivindicava, vamos acabar com o curso, porque na época que eu fiz vestibular, só existia 2 faculdades. Direito no Unip e na Federal. A prova era a mesma. Era Pesada. mesmo? A mesma. Né? Sabia Tanto disso. fazia.
Você fazia a opção, eu faço a opção pelo curso de Direito na Unip, mas a prova, igualzinha, era unificado. Hoje o cara vai passando na prova, vem cá, escreva aqui, Pagou, entrou. não tem, pelo Enem, isso, aquilo, outro. Pessoal, era uma briga aqui pelo curso de Direito, porque antigamente nós tínhamos o advogado da família, hoje nós temos famílias de advogados. É verdade, é É verdade. dentro da minha casa, sou eu, a mulher, 2 filhos. Aí o mais novo que tá aí fora chegou e disse, pai, tá demais, aqui só se discute direito na hora do café, do almoço, do jantar. Mudar de assunto, Vou fazer- muda a pauta. Vou fazer engenharia, pronto. Foi o único que chegou e disse, vou fazer engenharia. Diferente. Foi diferente. E interessante, nesses episódios todos, é bom também falar de algumas situações. E que aconteceu um rompimento político de você com seu irmão Evásio, né? É um momento assim da minha vida muito triste, né? Porque eu peco muito pelo que eu falo e assumo. E nós discordamos nesse sentido. Foi algo assim ruim para mim e para ele, né? Teve até um radialista que me chamou para o programa. Aí disse, olha, Evásio disse isso, disse, sou você, e você? Eu disse, eu voto nele. Ele é meu irmão, eu vou votar nele. E queira ou não, o voto é meu, eu vou votar nele. Agora, a briga do meu irmão, amigo, velho, a gente discute na casa dele. Eu aprendi com minha mãe e ninguém fala dele junto de mim. Estamos hoje em diferença, mas ele é meu irmão. E se a gente for continuar a discutir isso aqui, me desculpe, eu vou embora. Foi mesmo, você disse isso. Foi Isso. família é família, né? Família, amigo. Pode estar naquele momento a gente se pegar na tapa, mas se alguém disser que o cabelo dele está assanhado, a gente vai brigar também. E hoje, como é que tá o relacionamento? Não, dos melhores possíveis. Depois que a gente fez a união, só veio coisa boa pra gente. Fizemos Léo, o vereador mais votado aqui em João Pessoa. Depois guindamos Evásio como titular do mandato. Eu me elegi vereador na cidade, Léo vice-prefeito. Então, é como a Bíblia diz, amigo velho, o reino que é dividido não prospera. Reino Unido, sim, ele é forte. E a nossa família hoje é completamente unida, né? E disser de um, está dizendo com todos. Isso é importante, mas não a gente vê como as coisas, É, né, as as políticas... coisas acontecem para isso, para a gente aprender que isso é muito importante na vida, né? Não, eu particularmente, hoje eu estou muito amadurecido nesse aspecto e pode ser que a gente venha discutir, que isso é natural, toda família tem isso, mas hoje nós estamos marchando junto, coeso, pensando no mesmo propósito. O propósito é Léo, vice-prefeito, e a minha reeleição à Câmara. Coisa boa. Daqui a pouco a gente vai falar da reeleição. Antes a gente vai falar do Delta Café, um Cafezinho, super gente. café. Saborear. É Eu quero tomar um cafezinho. Lógico, o Vamos fazer. advogado tem que saborear e vereador de João Pessoa. Esse café é uma companhia diária, né? É difícil estar trabalhando sem o café, não é não, grande Com toda Adolfo? Fazer um certeza. convidado. Eu acho que já estamos com uns 5 minutos de programa, né? Vamos Começou saborear agora o Começou cafezinho, Delta Café. Café com a torra perfeita, um café especial. Presente em todas as partes do mundo. O Delta Café é parceiro do nosso NinjaCast. E todos os convidados saboreiam esse café espetacular, que você pode também adquirir, inclusive a máquina, o café na Livraria do Luiz. Ponto tradicional aqui na capital paraibana, em 2 endereços, no centro da cidade, Galeria Augusto dos Anjos, e também no Mag Shop, não é não, João Gabriel? Isso, Ninja. Procurar, inclusive, também informações com o nosso embaixador Delta aqui na Paraíba, o Carlos Macedo PB. Adoçante. E saborear esse Delta Café é uma alegria. A gente fica feliz. Faça uma outra cápsula maravilhosa com o João Fazer Gabriel, agora, por favor, desse Pra você, Delta meu amigo. Café. E outra coisa interessante, sempre no NinjaCast a gente dá aquele time, a gente para o episódio para a gente degustar, apreciar, saborear. E o café Delta, ele transmite sabedoria. Você Coisa sabe... boa. Vou precisar muito Não, agora, a partir de agora. eu ainda não sei se ainda consegue conquistar voto. Mas o Delta eu acredito que pode se conquistar quando você saboreia ao lado de um eleitor e você pode convencê-lo. E a gente vê como está só expandindo a quantidade de pontos comerciais com o Delta Café, esse padrão de torra perfeita, um café maravilhoso. João Gabriel. É isso aí. Não é não? Vamos lá, Glaubinho. O café tá pronto, eu falo meu. Por enquanto que a gente vai falar agora da 083 Burger, a melhor hamburgueria artesanal da cidade, com um novo ambiente, um novo layout, com a nova roupagem. Estamos devendo uma visita lá. Tá linda a 083, na Avenida Vasco da Gama, a Avenida Felipe Coutinho,
que empatou aí com o Flamengo, fez um gol aí. Pelo amor de Deus. Eita, tem muito flamenguista triste aí, viu? Eu sou belo, viu? É belo, é? Sou belo e aprecio o Flamengo. A 083 antes era hambúrguer artesanal. Nesse momento tem um presente com o nosso vereador Aldão Bezerra, não é? Isso, ele vai ganhar 2 vouchers lá, Que legal. que tem um hambúrguer, uma batata e uma bebida da sua escolha. Que legal. Pareça lá na 083 para degustar esse presente do empresário Giovanni. Mandar um abraço para toda a equipe 083. Querido Glaubinho, vamos para Quem tá mais. em casa também pode ganhar 10% de desconto baixando o aplicativo botando o cupom NinjaCast no Paulo Pedido. Tá feito, né? Bateu a Isso. parada. Vamos para mais um merchanzinho maravilhoso. Pizzaria Pimenta Nativa Forneria Gourmet. A melhor pizzaria da cidade com uma combinação perfeita. Lá você pode saborear um bom vinho, você fazer sua confraternização. E são 2 endereços aqui em João Pessoa. Fernando Luiz Henrique no Bessa, não é isso, João Gabriel? Isso, e outra no Paraíba Mall. Paraíba Mall, aqui na Jardim Oceania. São 2 endereços espetaculares para você, sempre com lançamentos. Você tem uma entrada maravilhosa, você pode saborear também um super suco delicioso, você tem um cardápio todo aprimorado e preparado especialmente para você. Informações, reservas, Pimenta Nativa Forneria no Instagram. Tem delivery? Tem delivery também. Delivery também. Você só procura a equipe lá do Vogran e do Luiz Cláudio, que você vai ser muito bem atendido. É isso. Pimenta Nativa Forneria, o recado tá dado. Vá lá no Instagram e reservas para todas as confraternizações aí. Chegando aí o final de ano, você tem que bater a parada na Pimenta Nativa. Vamos lá? Tem mais um presente. Isso aqui João Gabriel não gosta de dar, não. Mas vai dar esse presente agora. Não, aí. O cachaceiro da mesa. Eu vou Eita. dar com a maior tristeza do mundo, porque eu queria era beber, mas vou ter que dar o convidado. A melhor cachaça da Paraíba e do Brasil, menor índice de acidez, e essa aqui é mel e limão. O nome da cachaça aqui é Melodia de Limão, até E bonito. o nome dela é Serra de Areia. Serra de Areia. Produzido em areia, um alambique maravilhoso. Se você vai tomar geladinho. Geladinho, tem cor melhor não. Você está agora na campanha política, meu amigo. Você vai dar aquela Relaxar. volta para relaxar. É, Você vai, exatamente. pode deixar esse rótulo aqui maravilhoso. Essa coisa linda. Essa Serra de Areia espetacular. Aqui fica no- E é um presente com um produto made em Paraíba, padrão internacional, para você saborear o Eu dom. vi uma matéria, inclusive, domingo pela manhã, sobre a cachaça de areia, né? Eu acho que fala Exatamente. Da aqui, casa direitinho. Com certeza, com certeza. Casa direitinho. Lá é a terra da cachaça paraibana. né, como começa a questão da cachaça e a Serra de Areia é bem falada e o apreciador sempre dá o seu voto de confiança à cachaça. E foi iniciada com a família Lucena, viu? Odon, irmão do prefeito Cícero Lucena, que foi o criador, Solon, né? Solon. Criador dessa cachaça maravilhosa, cachaça Serra de Areia, que o Que prefeito hoje Cícero está com também Evaldo adora. Teixeira. E agora Evaldo agora administrando brilhantemente. Vamos para mais um mexão, por favor. Esse aí é forte, viu? Patronos Registros, porque você sabe, né, João Gabriel? Existem espertalhões que querem tomar a sua marca. Você, empresário, você amigo que nos acompanha, sabe o quanto é importante e sério você tem que registrar. E uma outra coisa interessante, muitas empresas dizem que são empresas, vão lá espertalhões e dizem, eu quero registrar. Você já registrou, cobram valores altíssimos. Faz um pix aí. Isso, valores altíssimos, empresa até de fora, com aquele sotaque, e muitos empresários caem. E aqui você tem que procurar uma empresa 100% paraibana, Patronos Registros no Instagram, 999667898, Dr. Rafael Silva, 999667898, vai tirar todas as suas dúvidas, porque lá é assim, é rápido, não tem burocracia, o precinho é lá embaixo, e a gente sabe que o tempo é imediato, é rapidinho, você vai estar sob os cuidados da Patronos Registros. Vamos para mais um mexão? Não, Dom Bezerra? Vamos embora. Vamos para mais um mexão. Rara coxinha. Essa daí é até difícil fazer esse mexendo. Espetacular. A coxinha que tá parando Aí, a Paraíba. Aí Uma o Galvin bota explosão. um vídeo aí. Ele vai botar esse Um vídeo. vídeo lamentável. Ele gosta Não de deveria colocar. castigar o ouvinte. Então, ele gosta de castigar o público que nos acompanha no NinjaCast. Em plena noite. Solta essas imagens Bota um maravilhosas do negócio Globinho, desse aí, da Rara sabe? Coxinha, O quilômetro Procon de Vivo Teste no Quilômetro Olha só. 114, aqui, caminho de Recife, lado direito, você encontra a Rara Coxinha, um espetáculo de sabor, e a Rara Coxinha tem novidades, vai dar a casa vai ficar ainda mais aconchegante. Nosso amigo Fábio está fazendo excelentes investimentos e na qualidade dos produtos, vai ficar ainda mais gostosas as coxinhas, a cartola, também o pastel que você serve. Estamos devendo uma visita lá, Vanessa. Aquele café maravilhoso, você toma aquele cafezinho, você está indo para Recife, Goiânia, litoral norte ali de Pernambuco, você vai saborear a Rara Coxinha
e a gente sabe que é uma explosão de sabor. É verdade. Eu assino embaixo. Chegue lá em Fábio e diga, eu quero comer a coxinha que eu vi no Ninja E eu Cast. quero o desconto Ninja Eu Cast. quero aquele desconto Ninja Cast especial. Vai Pode ter o pedir. desconto na compra imediato. Palavra sumida. Pode dizer, Fábio, ligue pro Ninja aí que tá garantido, viu? A Aí- qualquer hora, Aí eu vou falar aqui, artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Olha aí. desconto. Princípio da vinculação. Né? Então, É o tudo casamento, que a é. gente fala tem que ser cumprido. Tá Então, cumprido. Exato. vai Palavra cumprir, sumida. a rara coxinha, vai cumprir. Vai cumprir, com certeza. Assim como a 083 também já tem um desconto Uhum. no aplicativo maravilhoso. Vamos para mais um Mechan, Glaubinho. Estamos na reta final. 4Rs Construtora é uma super construtora de Santa Rita, você da terra dos canaviais, quer comprar sua casa, quer montar a sua família, você quer ter um local aconchegante, casas com excelente padrão de qualidade, com um precinho a perder de vista. Você também que quer comprar um imóvel lá em Santa Rita para investimento, você tem que procurar o meu amigo Reinaldo na 4Rs Construtora no Instagram, vai tirar todas as dúvidas, tem uma grande equipe de consultores para você comprar e adquirir o seu imóvel. O recado dado, você tem que fazer o investimento em Santa Rita. Olha, o terreno lá começa baratinho, a casa começa com precinho. Quando você vê, daqui a um ano a casa está valendo o dobro. Por quê? Porque tem controle de qualidade, padrão e a certeza que a casa vai ser entregue em boas mãos. É isso. 4Rs Construtora, a sua melhor moradia. Agora tem o último, o que você Um mais último vai. maravilhoso. Mason Burger Café, aqui no bairro de Manaíra, aqui na Avenida Guarabira. Esse lugar é um ponto de encontro, viu? É o pit stop da advocacia, dos engenheiros, os empresários, Dos comerciantes. Quem quer fechar negócio, vai lá na Mason Burger Café. Lá tem um local adequado, um cowork, para você ter aquele encontro, você saborear aquela tapioca. Você tem um almoço executivo também lá. Você tem um café também. Vários tipos de café. E isso, aquele V60. Vem aquele 60, café preço especial. francesa. Você quer levar sua esposa lá, você tem todos, tem um almoço e também tem um jantar na E ainda Mason tem Burger. aquele hambúrguerzinho, aquela Opa! batata com cheddar de bacon. Eita, Que tem aí uma, não dá pra ninguém, não. lá tem um hambúrguerzinho também de porco, né? De porco a gente gosta. Porks Burger. Porco com porco com bacon, não? Porco com bacon. Porco bacon. Porco É bacon. uma maravilha. Exato. E a gente manda um forte abraço para todos da Mason Burger Café no Instagram. E a gente vai emendar, viu? Agora vamos surpreender o embora. nosso querido Odom Bezerra. Tem fotos aqui. Puxa, Globinho. Vamos agora arrochar uma foto. A gente vai na dinâmica e você vai comentando esse momento da sua vida e essa fotografia aí. Meu que amigo, representa. essa foto aí, isso é um trabalho. Eu vou te dizer, essa rua aí é uma das últimas ruas ali no Funcionário 1 que necessitava ser calçada. E na minha campanha passada, eu fui aí e prometi colocar uma emenda impositiva para calçar essa rua. Eu estava em Bananeiras quando eu recebi uma ligação da assessoria do prefeito Cícero Lucena, dizendo, Rodão, você venha na carreira para cá, que amanhã às 8 horas da manhã vai haver um café da manhã e o prefeito vai dar ordem de serviço para calçar a rua. Eu saí, meu amigo. Quando você chega ali em Santa Rita, 6 horas da manhã, é um engarrafamento Exato. desgraçado. E para chegar aí, deu de 8 horas, eu corri. Essa rua tem um caso interessante, que uma senhora que morava nessa casa, salvo engano, idosa, e era uma ladeira íngreme, ela caiu, bateu a cabeça e morreu. E era um compromisso meu fazer o calçamento dessa rua. Eu fui o relator das 1.500 ruas aqui em João Pessoa e coloquei uma emenda impositiva para calçar. Ordem de serviço dada, licitação, a empresa ficou tudo em ordem, a empresa sumiu. Eita. Meu amigo, eu corri atrás desse povo. Corri e terminei encontrando e a gente brigou e depois fez uma amizade. O cara me prometeu e a rua, já tenho fotos aqui, já não está mais assim, já está calçada. Pô, tem maior satisfação do que isso, de você empenhar a sua palavra e ver cumprida com uma satisfação dessa aqui. Eu corri, eu até brinquei, disse eu gastei uns 3 pares de sapato indo lá atrás, porque vida de vereador, você pensa que é fácil, é você estar lá todo empalitosado, fazer um discurso, mas vida de vereador também são bastidores. É você receber seu eleitor, é você correr atrás de coisas como essa, porque aqui eu não beneficiei uma pessoa não, cara, eu beneficiei uma coletividade, e para mim, ser beneficiário de uma coletividade é fazer política é isso aí, cara.
é uma reivindicação da Uma população. ladeira danada, é uma ladeira. Lá, e você está convidado para a inauguração. Vai fazer um café da manhã aí, viu? Vai ser legal. Qual é o nome desse companheiro que tá aí? Esse é Jailson. Jailson, ele é morador aqui, dessa casa do lado, né? E esse cara ligava todos os dias para mim, cara. Você, às 8 horas da manhã, acordar, dando uma satisfação, sem ser da tua competência, porque o que eu tinha de fazer, eu fiz, que era a minha emenda impositiva. Mas Até ela ser executada são até outros exteriorização. 500. Ah, meu amigo. Então, mas hoje o proprietário dessa empresa, fiz uma amizade com ele. A gente pegou uma briga, depois hoje nós somos amigos. Ele chegou e disse: Aldão, eu vou concluir a rua. Eu acho que você tem que fazer, você brigou por isso. Ele foi muito correto comigo nesse aspecto também. Teve a dificuldade dele, aí não vale a pena a gente estar falando, mas o mais importante é o bem comum. Esse é a essência do vereador. Essa é a essência não apenas do legislador, mas aquele que se preocupa com a causa pública. Mais uma foto, Gravinho, por favor. Em nome do Delta Café, mais uma fotografia aqui no NinjaCast. Eita! Estádio Almedão, recentemente. E o meu amigo foi sofrimento aí. Olha, vê bem, eu acho arretado o seguinte. Se for Botafogo, naquela época, e Peri Lima, eu tô lá. Tô lá na mesma cadeira. Eu fico ali naquela cadeira das autoridades, mas eu pago o meu ingresso, né? Porque eu sou sócio do Botafogo, eu todo ano, então eu tenho esse direito e vou para ali torcer pelo Botafogo. Sabe com quê? O meu radinho de pilha, o governador mandou esconder. Ó, não esconde esse rádio aí atrás. Aí eu escondi, pode olhar que minha mão tá para trás. Foi um momento que Léo estava conversando, me chamou para tirar essa foto. E aí você tirar a foto com um dos maiores governadores da Paraíba, cara. Ele não é aquilo que você... Um político... Não, ele é um técnico que hoje é um político excelente. O quanto a Paraíba deve a esse cara. Deve vidas. Isso é melhor de você como político tratar? Ele não ter sido ser um político, isso é melhor ou isso é Eu pior? acho bem melhor porque ele tem um olhar acima da política. A política às vezes dá uma atrapalhada grande, mas ele não. Ele tem uma visão de bem comum, né? Para ele é o fazer o bem, né? E veja o quanto João Pessoa cresceu nesse último tempo. E aí essa parceria de João e Cícero, meu amigo. Vou falar algo aqui interessante para a gente refletir, que eu venho dizendo isso aos 4 cantos de João Pessoa. Amigo, nós estamos esquecendo a pandemia de um momento vivido por toda a humanidade. É tanto que eu tenho um projeto, eu apresentei um projeto para se criar um memorial das vítimas do Covid na Paraíba, em João Pessoa. Por quê? Nós temos que lembrar daquilo, já temos pegando gerações para não se lembrar, está na história. É um fato histórico que a gente viveu. Nós somos testemunhas, nós vivemos, e houve uma mudança comportamental fora do comum, né? Então, esse cidadão aqui, junto com Cícero Lucena, tiveram a coragem de fechar o comércio em favor da vida, e muita gente não compreendeu. Mas o maior bem que você tem é a vida. A vida, ela é tão preciosa que há a proteção desde a concepção, quando pune o aborto como um crime. E aí ele tinha que fazer a opção, a vida das pessoas. Então ele jurou a Constituição e ele cumpriu junto com Cícero. A partir do momento em que eu vou recordar até meus discursos que eu estou fazendo. Eu vinha de Bananeiras. Quando eu olhei aquela parafernália em frente ao Hospital Metropolitano, que danada é isso aqui que estão fazendo? Eu vinha da aula. Aí, quando eu cheguei em frente à Unip, meu coordenador ligou, disse: Aldão, hoje não vai ter aula. Mas por quê? Não, tá uma história dessa gripe aí, que tá todo mundo com medo. Eu fui para casa. Março, né? Era março de 23. Era. Aí eu cheguei em casa, cheguei para mim, que danada é isso? Aldão, todo mundo tá em polvorosa. Resultado. Só no meu prédio morreram 4 pessoas, cara. Morreram 4. Impressionante. Né? E a gente não sabia, manda desinfectar o prédio, aquela preocupação. Perdi amigos, perdi parentes.
E aí, João, ele teve a coragem de dizer, nós vamos esperar. Sabia das dificuldades, mas o importante era a vida. E ele preservou. A partir do instante que a vacina chegou em João Pessoa, olha, saiu de poucos leitos de UTI, um hospital de campanha. Quem não lembra o que aconteceu no Amazonas? Falta de Faltou ar. oxigênio, né? Faltou infraestrutura, né? Quem não se lembra o que aconteceu em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo? Pessoal, vamos recordar e saber que na Paraíba nós tivemos dificuldades, mas não chegamos a tanto, em razão desse homem e de Cícero Lucena aqui em João Pessoa. Quando gritou aos quatro cantos que vacina não era na geladeira, era no braço do povo. E aquela história do Brasil estar dividido. Não tome vacina. Politizaram a Covid, né? Meu amigo, eu sofri na Câmara Municipal. Um vereador apresenta um projeto obrigando, né, todos se vacinarem, ou então não se vacinar, mas não entrar em locais. Ah, vocês estão contra isso. Na CCJ só teve o meu voto, só o meu. E não chegou ao plenário, chegou através de recurso e perdemos feio. Eu dizia, amigo, o direito de um não pode se sobrepor ao direito à coletividade. Isso é uma máxima jurídica, amigo. E ninguém compreendia isso porque via o lado político. Está vendo aí? O lado político prejudicando a sociedade. Desculpem, o lado político não. A politicagem. A palavra é essa. A politicagem prejudicando a sociedade. Eu via e enxergava como governador e como Cícero o bem comum. Eu sou católico, eu assisti minha missa pela televisão. Por que não assisti o culto também? Né? Não, mas tem que ir, porque aí uma série de fatores que não competem a mim mais tecer comentários. Mas a Paraíba deve muito a esse cidadão. Vamos para mais E uma. esse outro aqui, amigo velho, Aí eu não é porque é meu sangue não, viu? Mas é um político em ascensão na Paraíba. Ele transcende já João Pessoa. Ele cresceu, o tamanho dele aí, ele ultrapassou na questão política, né? Então, Léo sai de um mandato excelente na Câmara Municipal para, sem querer, ser vice-prefeito de João Pessoa e hoje se tornar também prefeito. Isso deu muito bem, né? Todas as ações e decisões. Eu faço a pergunta seguinte nos locais. Quem se lembra do vice que era o vice-prefeito de Luciano Cartacho no primeiro mandato? Fica todo mundo assim, ninguém sabe. Eu lembro. Eu sei, você lembra? Você é antenado. Né? Mas pergunta à população. Pergunta, porque ficou no arquivo. Os últimos vices parece que tiveram um rusgo, né? A maioria dos anteriores tiveram um rusgo Dizia com titular, né? Dizia Buriti que o único governador que não falou do sucessor foi Tomé de Souza. Literalmente. E ele servia também para vice da cadeira. Léo não, cara. Ele sabe a cadeira dele qual é. Ele sabe no momento de falar e o momento também de ficar calado. Por isso que preciso lhe dar toda a atenção especial. E com isso ele cresce. Tá devendo a visita aqui, viu, Léo? Vamos para mais uma fotografia, Globinho, por favor. Essa vai ser a última do nosso episódio. Aí, momento intimidade. Aqui está na cabeceira é a matriarca da família, né, Vaninha, e que pouca gente sabe aqui na Paraíba. Ela quem implantou urna eletrônica. Porque minha irmã Vaninha, ela tem uma sala no TRE com o nome dela, cara. Ela andava aqui, ela foi laureada a nível de Brasil, né? Ela foi adjunta da Casa Civil do governador na época de Zé Maranhão. E Vaninha tem uma história muito bonita de dedicação à justiça eleitoral. Humberto Lucena tinha livros que sempre citava Vaninha como uma servidora atenciosa, presente em todas as decisões políticas, desde a época em que era a cédula e passa para a urna eletrônica. Então, Vaninha foi uma precursora da urna eletrônica aqui na cidade de João Pessoa. Aquela outra eu sou suspeito, né? Aquela divide cama comigo. É a companhia. É a proprietária. Quem manda em mim. Tem 3 filhos, 2 netinhos e é uma companheira de 40 anos, cara. A gente tem
uma cumplicidade fora do comum. E tem algo interessante. Você não me vê em locais que não seja com minha esposa ou com minha família. Pode notar. Aonde eu estou, ela está e a gente decide. E tinha uma coisa interessante. Ela hoje está no Procon, né? E aí, quando ela assumiu o Procon, ela chegou para mim e disse: Adão, você vai me ajudar. Eu digo, pode ter certeza que eu vou lhe ajudar. O que você precisar. Aí ela chegava: você vai lá no Procon, mas eu vou não. Não vou. Sabe por quê? Porque se eu for, você vai ser a minha sombra. Você é árvore e você é frondosa. Então você tem que ter a sua própria sombra. Agora, aqui em casa, o que você precisar de orientação, eu dou. Ela ia dar uma entrevista. Adão, como é que eu falo? Fala assim, 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 assim. O tema vai ser esse, assim, assim. Hoje ela nem me pergunta mais, né? Mas no começo foi difícil para ela. É advogada, é psicóloga, é mãe de Adão Filho, mãe de Renata, mãe de Daniel, né? São as Joias. três joias que eu tenho, e tenho Bebela e Heitor. Bebela é o xodó porque me agarra comigo o tempo todo. Heitor é o trator, é o cara forte, não sei o quê. Para animar a casa. São as figuras, né? São quem manda. Lá em casa, quando chega, é uma bagunça. E aí foi um café da manhã com Vaninha, que de vez em quando puxa a minha orelha e a orelha de Evásio. Ela foi a pessoa que puxou a minha e a orelha dele para a gente se unir. Foi quem fez, organizou. Exato. E por isso é a matriarca, né? Bom demais, o freio de arrumação, o famoso freio de arrumação. Vamos falar agora um pouco da questão política, né? A gente está faltando poucos dias para a eleição. Como é que está o projeto de reeleição? Como é que está a agenda, né? E o balanço que você faz aí desse mandato? A agenda é corrida demais, né? Olha, eu saio de casa todos os dias, 7h30, 8 horas da manhã, e chego 10h30, 11 da noite. Reuniões, não aquelas reuniões com 200, 300 pessoas. Eu gosto daquelas reuniões, no máximo com 30 pessoas, para a gente aplicar a técnica de sala de aula, né? Prestar atenção em quem não está prestando atenção e chamar a atenção, né? Então, a gente faz isso e procura passar informações do nosso mandato. Pô, tem 3 projetos assim que eu me sinto assim, plenamente satisfeito de que se cumpra. Vamos lá. Eu não sou um vereador que tenha 300 projetos de lei. Por que isso? Amigo, João Pessoa, Paraíba, o Brasil, o mundo, tem lei demais. Tem lei que você nem pensa. Todo dia lá 2 projetos de lei. Não é assim. Você não pode medir um vereador pelo número de projetos que ele apresentou e que se transformaram em lei. Se eu apresentar um e se transformar em lei e que se cumpra, eu já estou cumprindo o meu papel de vereador. Então, eu sou seletivo. Tá? Então, eu me preocupo com o meio ambiente. Você olhar o Rio Jaguaribe, como eu almocei ontem, olhando para aquilo, e lembrar que outrora se tomava banho naquele rio, se pulava da ponte ali na Mata do Buraquinho, se pegava aqueles peixinhos guru dentro daquele rio, e hoje você passar com o nariz tampado, amigo, é uma fedentina fora do comum, né? Então não se teve a preocupação com o meio ambiente. E o meio ambiente é meu, é teu, é seu, como se diz no direito do consumidor, é de todos. Né? A própria Constituição consagra com um direito em que ele é inalienável. Você pensar em derrubar ave, em matar pássaro, em matar animais. Então isso é uma proteção. Meu projeto de lei, coleta seletiva. Amigo, você chega e vê qualquer livro de história, um livro sobre a Europa, a turma desce com o seu lixo e coloca nos reservatórios. Não precisa um trabalhador, não. Aqui a gente faz a coleta seletiva e joga aqui selecionado. Vem um caminhão do lixo, junta tudo, aterro sanitário. Qual foi o teu papel? Zero. Então, tem que se fazer uma coleta seletiva, não apenas no prédio, no restaurante. Qual foi o meu projeto? Que bares, restaurantes, lanchonetes e hotéis, eles tivessem a preocupação de fazer uma coleta seletiva. O que é orgânico num canto, vidro em outro,
papelão em outro, papel, plástico. Para quê? Para que o carro da Enlu, que faz esse trabalho, pegue, já tem um plano piloto aqui em Tambaú. Estender. O direito ambiental, ele começa com a educação. É uma criança saber que chupou a bala e que não pode jogar no chão. É saber que tomei essa água e a minha responsabilidade em ter isso aqui. Vou dar um exemplo. Quem de vós não tem um mouse em casa e não utiliza mais? Ou um próprio telefone? Nós temos que saber descartar, porque já está estagnado. Amigo, você vê o Rio Paraná do jeito que está, o Rio Amazonas do jeito que está. Quem imaginou que isso poderia acontecer? Quem imaginou que o nosso Pantanal sofresse uma seca dessas? Quem já ouviu tanto fogo pelo Brasil? E a gente não está se preocupando. Então, meu projeto é esse, dessa coleta seletiva, que se comece, que se tenha, já está se fazendo um plano piloto, até que nós passemos a educar. Aonde você joga o óleo da batatinha? A maior parte joga no ralo. Vai para o ralo e vai para o lençol freático. Aquilo pode se aproveitar para fazer vela, para fazer sabão. Né? Então, meu projeto é nesse sentido. Eu tenho um projeto de inclusão social. Olha, eu vim agora de uma reunião que tinha um cadeirante. Eu disse, o senhor vai ao supermercado? Vou. Ele vai sempre com uma pessoa empurrando. Mas tem cadeirantes que já andam sozinho. Tem o carrinho adaptado, desce, bota a cadeirinha, senta, que eu já vi. E ele vai para dentro de um supermercado fazer a sua feira. E aquele produto que está numa prateleira acima e que ele não pode pegar. Então essa pessoa, pelo nosso projeto, ela é dada um funcionário ou um trabalhador da empresa para que ele vá com a pessoa e faça o supermercado para que dê aquele direito de inclusão a essas pessoas, tá? Um outro projeto que eu também acho bem legal. Amigo, como advogado, como cidadão, o que é que você acha do crime contra uma criança? Meu amigo, olha, eu fico na frente da televisão me perguntando como é que um pai pode estuprar uma filha? E aí, você que não é humanista é o seguinte, eu tenho essa filosofia. O humanista, ele tem uma visão de mundo diferente, porque se você sente uma dor, você está vivo. Mas se você sente a dor do outro, é você ser humano. Né? Então, vamos enxergar a dor do outro. Um pai que estupra uma filha, meu amigo, olha, ou um estuprador, de uma forma geral. Você pensa logo numa pena de morte. Né? Então, no Brasil não tem pena de morte, graças a Deus que eu sou contra. E o que é que eu podia fazer como uma casa legislativa que dizem, entre aspas, o parlamento mirim? Eu pensei, eu posso aumentar essa pena. A Lei Maria da Penha é uma lei rígida, mas todo dia a gente está vendo na televisão homem matando, homem batendo, homem constrangendo, porque ainda é pior, porque ninguém enxerga, não deixa cicatrizes, mas deixam manchas indeléveis naquela pessoa que sofre aquela pressão. E eu pensei, digo, eu posso melhorar. Eu apresentei um projeto que é lei, o prefeito sancionou, para que essas pessoas que estão condenadas na Lei Maria da Penha ou na lei de crimes contra criança e adolescente, só possam assumir cargos públicos depois de 2 anos de cumprida a pena. Boa. Então, para mim, eu atendi um anseio da sociedade. Eu não poderia jamais dizer não pode exercer cargo público. Por quê? Porque a Constituição ela proíbe a pena perpétua
Nós não temos isso aqui no Brasil. O único cidadão que teve uma pena perpétua foi Barbosa, goleiro da seleção brasileira. Né? Todo mundo culpava o goleiro. Né? E ele pagou essa pena até morreu. Vi uma entrevista dele dizendo isso certa vez. Né? Mas eu pensei dessa forma. É lei aqui na cidade de João Pessoa. Então o cidadão, mesmo fazendo um concurso, não vai perder o concurso, mas só assume depois de 2 anos de cumprir a pena para saber se ele está recuperado e pode ser reintegrado à sociedade. E uma outra lei nossa é outra lei que foi polêmica. Algumas pessoas chegaram para mim, não apresente isso não, você está cometendo uma violência contra a ordem econômica, você está cerceando o direito do comércio, que é a proibição dos fogos de estampido. Bomba. Vocês se lembram daquele caso aqui de Manaíra, onde um pai desceu e bateu num vendedor de picolé? Por quê? A sociedade toda o criticou. Um cidadão rico que bateu num pobre e que desceu só porque ele estava gritando e incomodou aquela pessoa. Mas qual foi a razão da indignação daquele pai descer e bater? Ele tinha um filho autista em casa, cara. E toda vez que gritava, aquele filho entrava em desespero. Agora você imagina, num dia de São João, quantas bombas, ou então numa carreata política, aquelas bombas, o quanto afetava aquela criança. E os animais? Né? Meu dentista, Pepe, ele dizia que a cachorrinha dele corria para debaixo da cama, ficava se tremendo e se urinava toda. Amigo, um ser que sente dor, que sente saudade, que sente alegria, sente medo e que a gente ignora. Não, bicho. Cara, nós temos que ter a consciência. Imagina isso na Mata do Buraquinho. Aqueles pássaros que pernoitam ali, batendo nas árvores, morrendo. Não, mas é uma tradição nordestina, nós temos que fazer isso. E a natureza de uma forma... Imagina uma criancinha recém-nascida e aquela bomba cordão explodir na esquina da casa dela. Né? Então, eu apresentei o projeto, esse projeto demorou 3 anos para ser aprovado dentro da Câmara Municipal de João Pessoa. Foi tempo. Né? E eu lutando para que ele saísse das comissões e chegasse a plenário. Chegou, houve um vacatio legis, ou seja, em fevereiro para março, ele foi sancionado pelo prefeito, vigorou em junho, bem perto do São João, e ele está em pleno vigor. Mas deixou de ter bomba? Não, porque Santa Rita está vendendo, porque Cabedelo está vendendo, porque Ailândia está vendendo. O meu projeto, ele só circunda nos limites do município de João Pessoa. O projeto que vai proibir dentro do estado, ele só vai vigorar em dezembro. Mas eu estou correndo atrás. Eu tenho insistentemente instado o secretário de Meio Ambiente para que ele faça fiscalização nas barracas, inclusive com a pessoa física. Toma consciência, cara, aquilo agride aos nossos ouvidos, para o autista que tem uma sensibilidade auditiva maior, para os animais também que têm essa sensibilidade. Isso é terrível e que nós temos que acabar com isso. Ô, Dom Bezerra, obrigado pela participação no Jacquete. Sucesso. Já. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso episódio. Presta conta do mandato, né, João Gabriel? Satisfeitíssimo. Um abraço na família. Um abraço pro irmão e Léo. E sempre que convocado vou estar aqui, que um bate-papo desse é legal. Mesmo cansado, né? Mas foi bom. Da noite no dia todo correndo atrás. Prestação de contas, falamos sobre muitos assuntos. Foi até legal. Eu podia jogar de futebol aqui também. Mas coisa boa. Tô nisso aí. Valeu. Um abraço na família. Lavinho, obrigado, meu irmão. Mais uma vez, a todos na Media Box Produtora. João Gabriel, mais um pra conta, né, meu irmão? Deus te abençoe aí. Vamos embora. Sucesso. E vem o próximo. Amém. E trabalhamos em nome do Delta Café, da 083 Burger, Cachaça Serra de Areia, Pizzaria Pimenta Nativa, Patronos Marcas e Registros, Maison Burger Café. Trabalhamos também em nome da 4Rs Construtora e da deliciosa Rara Coxinha. A gente se encontra, um abraço, fiquem todos com Deus e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu!